música? Eu acho que no começo, Flávio, eu tive alguns sobrenomes ou algumas blindagens importantes. Porque o primeiro treino que eu fui fazer, e foi do Corinthians, que estava tendo Mundial de Clubes, você vai lembrar, naquele fim de ano, eu era repórter da Folha de São Paulo, eu não era Marília Ruiz. Quem é essa? É repórter da Folha de São Paulo. E aí isso me dava uma credibilidade que ainda eu não tinha no meu CPF. Eu tinha a credibilidade do CNPJ. Perfeito. E você tem toda a razão em falar sobre eu causar um impacto, porque todos os treinos que eu ia só tinha eu de mulher. Eu entrava no vestiário e a Regiane Ritter é uma grande referência. Mas tem um hiato entre ela e essa geração que começou no final do década de 90. Sim. Porque acabou. Né? Virou um nada ou virou uma modelo. Né? No final dos anos 90, quando os programas de esporte de televisão de novo ganham um grande boom com dinheiro das parcerias que os clubes começaram a fazer, o Corinthians com o Excel, depois a Hicks Mills, começou a ter a bolha da internet. Então, os programas de esporte que voltaram a existir, que não era mais só o Globo Esporte, tinha lá uma samambaia. E eu nunca quis ser. E não tenho nada contra quem quis ser e ganhou a vida com isso, mas não era o meu perfil. Meu perfil era gostar de futebol. E eu acho Tem moral, hein, Maria? Chegou aqui, tá vindo café, tá vindo de tudo aqui. É pro nosso trabalho juntos que vai ter café, já tô dando spoiler. E aí, eu acho que também o impacto, ele não era só... Eu tive muita sorte também de ter começado pré-internet. Porque o impacto que eu causava era só profissional e só pro meio dos jornalistas. A torcida não estava se dando conta que aquela pessoa que estava assinando matéria era Marília Ruiz. Quantas pessoas leem assinatura de matéria? Não, nem assinatura, exatamente. Coisa de jornalista, ver crédito, claro, né? Claro. Então, eu tive um tempo para criar uma casca contra isso. Na primeira matéria que eu escrevi, não foi para a internet e os haters começaram a escrever quem é essa daí? Não torce pro Corinthians, ou torce pro Corinthians. E também não tive nenhum problema em dizer no primeiro dia de trabalho que eu torcia pro Corinthians, porque também isso não era um assunto. O jornalista não era influencer, não era referência, não tinha que dar satisfação para público, muito menos jornalista de jornal, que era o que eu estava fazendo. Então, eu tive um tempo até as pessoas ligarem o meu nome, as pessoas, estou falando público e grande público e outros profissionais de outros meios de comunicação. O meu nome é o que eu estava fazendo. E tive durante esse tempo o doping da Folha, porque eu era repórter da Folha e eu comecei a fazer coisas grandes, porque eu me lembro que o Melco, quando ele voltou, ele falou assim para mim: você vai fazer Corinthians, não é porque eu sou corintiano, você vai fazer Corinthians. Se você fizer Corinthians, você faz qualquer coisa. É uma época que tinha furo, que você só sabia o que o outro jornal tinha dado no dia seguinte. Não tinha como você correr atrás depois que alguém tuitasse. Então, era uma coisa que, assim, um nível de alerta o tempo todo, de ir atrás de fonte, de conversar com as pessoas todo dia, de ir em treino todo dia. E eu acho que as pessoas acharam que eu ia desistir. Só que eu fazia isso antes. Eu lia jornal antes, Então, talvez o impacto que eu tenha causado tenha sido mais pelo fato do o trabalho não me assustar. O que me assustou foi, sim, ser o tempo todo considerada um estranho no ninho. E eu não me considerava um estranho no ninho. Aquele era o teu mundo, né? Aquele era o meu mundo. Assim, e eu também tive um outro, eu falei da Folha de São Paulo, que foi importante, mas eu tinha uma outra blindagem, que nem é o caso, mas poderia ser, que o meu irmão era jornalista esportivo. Então, além de tudo, ela é irmã do Vitor. Então, as pessoas... Era um grupo menor de jornalistas, sim, de mais tempo de trabalho, demorava para você ter você ser setorista de alguma coisa. E aquelas pessoas que estavam lá, uma ou outra, sabiam quem era o meu irmão. Então, sabiam que, né, eventualmente, não que ele fosse, né, tomar satisfação, não é isso, mas assim, não é alguém que caiu do céu, é uma família de gente que... Mas ele era querido também, não, sim, mas não é assim, veio de fora. Não, a família dela está aqui, o irmão dela frequenta, ele está falando que ela entende, sabe essas conversas de café mesmo, de bastidor? Quem é essa pessoa que está chegando no treino de salto alto? É minha irmã. Ou quando eu fui para outro clube, que não era mais... E durante algum tempo eu fui setorista do Corinthians pela Folha e o Vitor pelo Agora. Então a gente se encontrava no treino, porque a gente ia a todos os treinos, a todos os jogos, todos os dias. Então, eu acho que isso também, no começo, me ajudou a criar uma importância para o meu CPF, que talvez em outro caminho eu teria tido mais dificuldade. E com as pessoas, com os entrevistados, que essas pessoas não tinham como me conhecer, eu acho que o meu conhecimento prévio fazia toda a diferença. Porque eu acho que você pode virar jornalista, mas quando você já é do ramo, isso ajuda. Então, com o primeiro treino que eu fui fazer, entrevistar o Ricardinho, eu sabia o que ele tinha feito no verão passado, sabe? Aí o cara te respeita. O cara te respeita mais. A gente entrevistava pessoalmente o jogador. Não é que nem agora uma coletiva de imprensa. Então, tinha lá a parte do jornalista que você ficava batendo papo e eu falava, mas o seu novo posicionamento tático, o Oswaldo Oliveira você jogava assim, agora você joga assado. O cara falava assim, bom,
não caiu do céu, não existia food status, entendeu? Era uma outra vida. Então, acho que algumas coisas desse bastidor me ajudou a ser a pessoa que eu sou. E acho que fiz escolhas corretas profissionais num período em que, de fato, durante muito tempo, a mulher era não só coadjuvante, como uma caricatura nos programas de esporte. E, assim, faz parte da nossa história, né? Tem um canal que passa novela velha, que toda vez que vai começar uma novela velha, aparece. Essa obra reflete os valores da época. Então, isso refletia os valores da época. Por isso que me incomoda muito hoje em dia, por exemplo, quando eu vejo jornalistas que estão comigo há tanto tempo quanto, e esse ano eu completo 25 anos de carreira, no final do ano, que agora se colocam como defensores da moral, dos bons costumes, dos direitos das mulheres e são progressistas. Ainda bem, mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entendeu? Não para mim, entendeu? Para mim, não. Eu acho que se as pessoas todas têm direito de se reconstruírem, destruírem, reconstruírem o tempo todo, porque nós somos todos cheios de defeitos, e mulheres e homens e todos, mas no caso específico da mulher no jornalismo esportivo, me incomoda porque, assim, muitas das pessoas que estavam nas redações antes, elas estão hoje com um discurso completamente contrário. Eu gostaria de saber quando e por que, quem foi esse santo que fez eles mudarem de ideia. Porque não fui eu, porque eu estava lá e claro, não foi a minha presença que mudou a ideia deles. Mas eu acho importante que mude, não acho ruim. E não acho que é hipócrita, não acho isso. Acho que as pessoas melhoram, amadurecem, entendem, a vida, né, machuca, melhora. Mas eu acho que tem muito discurso hoje em dia hipócrita.